Amém. Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia. Obrigado por esse momento, ó Pai, que o Senhor está nos concedendo mais uma vez, Senhor, para estarmos juntos como casais, ó Pai, para engrandecer, ó Pai, o Teu nome, para honrar o Teu nome, Senhor. E agora, nesse momento, para estruturar, para firmar ainda mais a nossa união, a nossa aliança, Senhor Deus, que foi firmada, que foi criada diante de Ti, Senhor. Fala conosco nesse dia, através da palestra, através das palavras, de louvor, de oração. Fala conosco a todo momento, Senhor. E que, a partir desse dia, o nosso casamento fique mais forte, Senhor Deus, com um alicerce mais firme, ó Pai, que é o Senhor. Toma, Senhor Deus, tudo que vai ser dito, Senhor Deus, né, nesse momento, que seja unicamente e exclusivamente para Te adorar, ó Pai, para engrandecer o Teu nome, Senhor. Glória ao Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço, amém. Glória ao Senhor. Para começar, enquanto a gente vai fazer aqui, né, a nossa conversa, nosso bate-papo, tudo, a gente começa com esse exercíciozinho do papel. Quem já está aí com papel, cada um vai escrever no papel 3 qualidades do outro. Tá bem? Coloca aí 3 qualidades um do outro. Espera que eu vou escrever aqui. Qualidades de Maria. Qualidades. Paciente. Esse nome paciente, gente, é muito paciente. Qualidades, né? Defeito não é qualidade, defeito é fácil. Só Né? qualidade. Defeito bem rápido. Se você deixarem melhor, pode cortar a folha no meio, que acho que uma folha é bem grande, né? A folha pode ser cortada no meio, não tem necessidade de ser uma folha inteira, não. Vai escrevendo aí. Você vai escrever, deixa assim. É o seu aqui? É o seu. Pode mostrar? Pode mostrar, gente. 3 agora. 3. Está pensando ainda, pastor Vermelho? 3. Tá pensando, tá vendo? Tem que pensar, porque vocês querem escrever coisas assim, né? Impactar. Bora! Quem estiver sozinho também pode fazer, não tem problema. Não sei se tem alguém assistindo aqui que está sem o cônjuge. Pode fazer. Eu estou ouvindo mal também. Pode fazer. É só para a gente ter aqui. É uma pequena demonstração. O Francis está pensando ainda também, se falou que testou. É que são muitas qualidades. São muitas, é difícil escolher só 3, né? Pois é. São Tantas coisas. Tá igual Roberto Carlos, tá igual a música do Roberto Carlos. Olha, mas isso é uma verdade. Normalmente as pessoas têm tanta facilidade quando a gente pede para fazer uma lista de defeitos que não é a mesma para fazer uma lista de qualidade. Já está mais aqui em cima. O que tem mais, defeito ou qualidade? Tem mais qualidade. Acho que senão não estava nem junto. Graças a Deus. Olha, todo mundo fez? Sim. Então, agora a gente vai pegar a cola e vai colar essas 2 folhas. Está aqui a do Adriano, a minha. É separado. É separado. Aí você vai ter que escrever. Se tiver cola, tem. Pode passar, a cola aqui é amor, está simbolizando amor. É o amor, então sem miséria, hein? Sem miséria.
Joga a mão em cima da pessoa. Não, já tem que ser a minha letra? Escreve aí para adiantar mais rápido. Bota bastante cola. No meio. Essa cola, hein? Bota bastante cola nas bordas, no meio. Essa Como é que é colinha para colar? Que eu não vi? É assim? Uma cola na outra? cola uma folha na outra. É assim mesmo, né? É. Essa colar. E, ó, se não colar, a gente vai orar por vocês no final. É, né? Tá vendo? Vai colar, em nome de Jesus. Vai ter Nem que colar. tem que passar cuspe. Vai ter que colar. Ai, que horror. Cadê assim, né? É o contrário, né? Olha, é para colar assim um na frente do outro? Não, as costas da folha. A parte de trás da folha. É. Não, Aí fica assim, ó, escrito de um lado. De um lado um e do lado outro. Tem que ser mesmo tipo dele aqui. Pronto. Bota bastante cola aí, tem miséria. Mas assim Vai ficar secando aí até o final, não precisa se preocupar não. não tem que colar nele. Então. Deixa eu banana. Quer abrir? Não, faz um barulho. Eu fiz pra Não sei se eu vou compartilhar com vocês uma coisa rapidinho. Por que a gente fala que a gente está indo numa contracultura, né? A gente está na contramão do que a sociedade está transformando em normal. É. O objetivo é exatamente esse. A gente não está indo falando, por exemplo, a gente vai falar sobre a importância da aliança, né? Do compromisso. E a ideia não é atacar as exceções. A gente sabe que existem exceções, existem casais que, infelizmente, precisaram e acabaram vivendo o divórcio, pessoas que vivem um segundo casamento, etc. Nossa São as questão não é atacar as exceções, mas é não transformar isso em algo normal, comum e aceitável que a sociedade tem feito. Né? O mais comum que a gente ouve hoje em dia é se não der certo, separa. Né? Como se fosse uma coisa assim tão banal, tão simples de se fazer. Eu vi esses dias uma notícia que falava assim: casal decide por redução seletiva para ter gêmeos em vez de quíntuplos. Pesadelo mental. Em depoimento, uma mãe gay dos Estados Unidos contou como ela e a esposa tomaram a difícil decisão de reduzir o número de fetos com 12 semanas de gestação para ter, em vez de quíntuplos, apenas gêmeos. E aí, uma página ela faz as correções, né? Ela vinha dizendo, na verdade, ele não decidiu pela redução seletiva, eles mataram 3 filhos. Ela estava grávida de quíntuplos, decidiu abortar 3 crianças e manter só 2, porque, enfim, uma série de coisas. Isso vem sendo colocado de uma forma natural, né? De uma forma ali normal. E a gente vê o quanto que a gente está na contramão disso, como que é lutar contra isso, contra essas ideias que são totalmente antibíblicas, são totalmente contrárias ao que Deus pensou para a sociedade, o que Deus pensou principalmente para a família. Né? Quantas famílias estão sendo destruídas por causa de coisas que estão se tornando normal. Né? Aquilo que está se tornando aceitável, às vezes a traição, o adultério, a pessoa dizer, isso é coisa de homem é assim mesmo, ou justificar de alguma outra forma, ou seja, tentando normalizar aquilo que Deus colocou como abominável. E isso, com certeza, não é um trabalho fácil, não é uma tarefa fácil, é algo que demanda muito, com certeza. A gente acaba passando por outras situações, sendo desafiados dentro dos nossos próprios relacionamentos, quando a gente se dispõe a ajudar o relacionamento de outras pessoas. Então, o objetivo hoje de falar sobre aliança é justamente tentar entender, trazer isso como base. Isso costuma ser as primeiras reuniões de todos os cursos de casais, começam a ser sobre isso, para as pessoas que tenham compreensão da responsabilidade que elas assumiram. Né? Elas tenham compreensão de que antes de assumir um compromisso com o Adriano, ou melhor, ao mesmo tempo que eu assumi um compromisso com o Adriano, eu assumi também um compromisso com o Senhor. O Senhor estava presente quando eu firmei aquela aliança.
O Senhor estava presente, o Senhor é testemunha entre nós. E a gente precisa honrar essa aliança. A gente vê a história de quando Josué foi enganado para fazer uma aliança. O pastor Luciano Subirá usa muito essa passagem para falar sobre essa questão da aliança. Quando o Senhor fala para ele que não fizesse aliança com nenhum povo dali daquela região, mas eles vêm, enganam Josué, falam, não, a gente veio de muito longe, olha, a gente está descalço, a gente perdeu não sei o quê. E aí, o que ele faz? Faz aliança com o povo achando que é verdade, no final descobre que foi enganado, mas ele mantém. E aí o versículo-chave disso, o versículo 19 de Josué 9, diz assim, fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós os trataremos assim. Vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina, por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. Ou seja, mesmo foi um juramento sem o consentimento do Senhor, eles não pediram o aconselhamento do Senhor, a Bíblia deixa isso claro, eles foram enganados para fazer essa aliança, mas mesmo assim, ele sabia que agora que estava feito, ele tinha a obrigação de honrar aquela aliança. Ele tinha a obrigação de fazer aquilo do jeito que eles haviam combinado. Então, quando os casais têm essa mentalidade, isso já diferencia muita coisa. Eu tenho obrigação de honrar a minha aliança com o Adriano, mesmo que chegue depois eu diga, olha, mas não era bem assim, você me enganou. Me enganou direitinho, né? Me enganou direitinho durante... Na época eu tinha cabelo. Olha, tinha mais cabelo. Era diferente. Me enganou. A gente não está falando, claro, de agressão, de violência, né? Que existem situações que acontecem só depois mesmo de um tempo de casado, algumas pessoas acabam desenvolvendo esse comportamento. Mas a gente está falando, às vezes, de mudanças, não só de aparência, mas até mesmo de personalidade, e as pessoas acham que isso justifica, né? A quebra da aliança. E aqui, com essa passagem, a gente vê, não justifica, a gente precisa honrar, porque o Senhor, ele honra, né, as alianças. Então, deixa eu parar de falar, eu falo um pouco. E não fala assim, você nem me cutucou aqui para parar. Noção. Tem uma representaçãozinha que é muito interessante, que fala do porquê da aliança nesse dedo aqui, que diz que é o dedo que representa o cônjuge. E aí a gente vai fazer junto aqui. Esse dedo maior representa nós mesmos. E eu vou pedir para vocês fazerem junto comigo. E eles fazem uma representação dessa forma. O dedo maior fica dobrado para baixo, somos nós. Os outros dedos se encontram. Isso. Os polegares, eles representam os pais. O indicador representa os irmãos. Esse médio representa nós mesmos. O anelar representa o nosso companheiro. E o mínimo representa os filhos. E aí, o que eles fazem com essa demonstração os polegares, nós vamos separar um de cada vez, né? Eles dizem, os polegares podem ser separados. A gente não vai acompanhar os nossos pais para sempre, né? Nós vamos viver nossas próprias vidas. E os indicadores que representam os nossos irmãos também podem ser separados. Eles vão cada um viver a sua própria vida, eles vão cada um cuidar das suas próprias famílias. Os filhos vão crescer e vão seguir o seu próprio caminho, também não vão estar conosco para sempre, mas o cônjuge, olha, ele vai estar ali para sempre, entendeu? É meio que assim, você fez, agora você aguenta. Não tem como. Se alguém tem aí alguma alteração genética que consegue separar o dedo. Quem não tiver esse dedo, consegue separar. Se alguém aí tem alguma alteração biológica que consiga separar. Ai, não separa, não. Separa não. Olha lá, não separa. Não separa. Olha, legal, cara. Não separa. É uma demonstraçãozinha muito simples, mas ela é bem Muito bom. interessante, né? Do porquê Muito legal, muito esse legal. é o dedo Legal. do cônjuge. Ai. E é exatamente isso que a gente luta contra. Como eu falei, a gente não está aqui para falar contra as exceções,
a gente respeita, as pessoas tiveram que passar por isso, Olha lá. mas a gente luta contra a normatização, não sei qual é a palavra certa, se é normalização ou normatização, quem souber pode me ensinar. Uhum. Normalização? Contra a normalização daquilo que é abominável ao Senhor. Então, a nossa luta, a nossa guerra, ela é contra isso, que as pessoas consigam se suportar mais, se tolerar mais e valorizar aquela aliança que foi feita com o Senhor. Agora, o pastor Carmelo Momara. Opa! A gente Maravilha! tem aqui algumas perguntas. Fala. Algumas coisas. Como vocês são um casal já antigo, a Bíblia diz que aquele que ouve conselho sábio é, né? É. A gente quer aqui sugar um pouquinho dessa fonte aí. São quantos anos de casado? 32. 32. Só o que eu tenho de vida. Só. Quando você estava nascendo, nós estávamos casando. É verdade. Boa. Glória a Deus. Boa, muito bom. Pastor Carmelo e irmã Mara, por que vocês se escolheram? O que vocês viram há A nossa história é pouco mais de maluca, cara. 32 anos atrás que fez vocês saberem que queriam passar a vida inteira, e a vida às vezes é longa, né? Tem uns que morrem cedo, mas tem gente que vive até os 90. Quando a gente escolhe, a gente sabe que a pessoa pode viver muito. Pode. Quem fala? Você, fala você. Nosso caso é o caso mais engraçado que tem. Não foi amor à primeira vista. Bem, da minha parte, não. Da dele foi Também não. E no nosso caso, acho que Deus que quis juntar nós gente. Porque eu falava assim com a mãe falava assim, mas ele é muito bonitinho, assim, não gosto de homem baixo, não quero, mas não inventa, não rouba namorado para mim, não, que eu não quero, não. Esse é o seu grande amor. E eu ficava furioso com a mãe. E ele fazendo um monte de gracinha para mim. Vou até tirar o óculos. Eu ficava no culto, aí ele para mim. Que isso? Ai, meu Deus do céu. Eu falei, vou matar esse homem. Não tinha nada, ele não tinha nada físico que eu pudesse olhar para ele. Ele estava, assim, e ele não desistia, ele andava atrás de mim. E a minha mãe chamava ele para almoçar lá em casa. Sabe o que aconteceu? Um dia ele não foi. No dia dos namorados, ele me apareceu e eu achei que ele era meu namorado. A minha mãe, ele é seu namorado, sim, ele vem aqui todo dia, você só evangeliza junto. Ele é seu namorado, sim. No dia dos namorados, ele não foi. Você sabe que foi nesse dia que eu descobri que eu gostava dele? Senti falta da presença. Só assim que eu descobri. Não teve outro jeito. Mas eu já não fui de propósito, meu. Tem que ele é ruim. Viu? Fazer um charme, né, pastor? Não estava funcionando. Ele fez um teatro. Eu falei com a minha mãe assim, se ele aparecer aqui sábado, dando um olho na cara dele, você não deixa ele entrar. Na hora que ele abriu a porta lá da minha casa, ele falou comigo assim, você quer ser minha namorada? Eu quero. Então eu trouxe uma caixa de bombom garoto para a gente comemorar. Você me deu um perfume. Foi o bombom garoto. Não, você me deu um perfume, até um perfume engraçado, era da Boticário, muito famoso, que eu esqueci o nome agora. Você me deu esse perfume, ele ainda usa até hoje, ainda é linha até hoje. Então foi uma coisa assim. Isso não quer dizer que na nossa caminhada nós não tivemos circunstâncias, às vezes, até que foram muito difíceis. Mas, graças a Deus, Deus nos ajudou a superar todas elas. Igual você disse, nós temos que ser mais pacientes, né? Com as situações, não julgar tão facilmente, né? Levar em conta. Eu acho que a maior dificuldade hoje em dia é que, assim, aquilo que você vê, você já quer sentenciar, mas você tem que investigar o porquê, né? A falha também não é só da pessoa, não é só de um, é do outro também. Então, eu sou a favor completamente, ele até brinca que eu falo com ele, se eu ficar viúvo, eu não caso mais, para mim é um homem só e tá bom demais, não preciso mais nenhum, porque eu vou acertar 2 vezes.
Ele fala, sabe o que ele fala? Que quando eu morrer, ele vai botar a mão no caixão assim, vai abrir o dedo assim, quem será de mim? Ó. É porque geralmente a pessoa chora assim, né? Ai, meu Deus do céu, o que será de mim agora? Sem ela, o que será de mim? Eu vou chorar assim, ó. Quem será de mim agora? Quem Quem será? Eu não. Essa foi Eu vou boa, acertar hein? duas vezes. Ai, ó, eu casei com o homem certo, mas certo. Todo homem não ia me aturar. De certeza. É verdade. Não ia. O que vocês acham que tem sido imprescindível para manter, para vocês se manterem casados até hoje? Respeito. Respeito. Ele tem respeito de mim, eu tenho respeito dele. Amor. É. Principalmente amor, mas respeito. Compromisso. Eu acho que um casal que não tem um respeito por palavras, fala o que quer, ou é muito difícil de você ficar, porque palavras ferem, né? Então, eu acho que quando existe respeito, eu tenho que pensar o que eu vou falar com ele, mesmo que ele esteja errado, ele tem que pensar comigo, para mim também, o que ele vai falar, mesmo se eu estiver errado. Eu acho que isso faz o casamento ir mais longe. Agora, a mulher, ela tem um papel super importante que foi dado por Deus a ela, né? Que é a mulher, ela tem um poder, um controle. Ou ela derruba, ou ela edifica. Né? A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica. E a tola, derruba. É a visão de Isso Deus. é a mulher, né? Deus não deu isso para o homem. Ela edifica e o homem faz o quê? Provê o material, né? E se ele vai chegar para edificar uma casa e chegar lá o proprietário vai falar, ó, não tem cimento, não tem terreno, não tem nada. Se vira aí, eu quero uma casa pronta. O homem é provedor. O homem é O provedor. provedor para a mulher conseguir identificar. Tem que dar amor, tem que dar carinho, tem que dar medo. Olha, mas hoje é o que mais tem dificuldades nos casamentos é justamente isso. Eu acho que as situações estão invertidas no caso. A gente pode trabalhar fora. As mulheres, elas estão meio assim, como quando eu falo isso. Nós podemos trabalhar fora, mas nós temos que cumprir a nossa função que está na Bíblia. Cuidar do marido, cuidar da casa. Independente de você trabalhar fora. Você quer trabalhar fora, parabéns. Mas sabe, quando você chegar na sua casa, você tem a sua obrigação. Se você inverter esse valor que Deus deu para a mulher, o inimigo ganha um campo terrível. Porque aí você quer brigar com o marido porque ele tem que arrumar casa para você, porque ele tem uma coisa. Não é assim. Ele faz porque ele te ama, porque ele gosta de umas noites muito amorosas. Né? O marido sábio ajuda a esposa. Ela ele ajuda a esposa, mas ele não é obrigado. Menos cansada. Lógico. Se o homem quer uma mulherzinha bonitinha, lindinha, prontinha para ele. Se você chegar na casa e está tão cansado, o que você vai dormir? Dormir. E o homem vai ficar lá, ó, até amanhã, colega. Por isso você faz tudo para mim. Tem que dormir também. Tem que fazer. O homem faz o que ama, gente. Porque o homem vê o trabalho que a mulher tem, que ser mulher não é fácil, né? Ser mãe e trabalhar fora complica mais um bocadinho, mas aí é que está. Os valores não podem ser invertidos, igual não pode quebrar a aliança. Você leu aí, não foi? Você também não pode dar trela para o inimigo. Você inverte os valores. Ué, você não respeita o que está escrito na Bíblia. A mulher foi criada para quê? Feita para quê? Para cuidar do marido. Cuidar dos filhos, ajudador, cuidar da casa. Isso é um papel fundamental. Por isso que foi dado a nós a edificar ou a derrubar. Né? Mas eu não estou falando de maneira alguma aqui, que o homem também é daqueles que vai ver a mulher no maior sufoco e não vai estender a mão. O problema é dele, que menos noites amorosas ele vai ter. Né? Exatamente. Menos noites, ele vai criar. Ó. Aí, tá vendo a destabilização do casamento? Agora, se o homem, eu creio que se o homem vê que a mulher ela trabalha fora, ela ainda chega em casa, ele vai ficar sentado, não, ele vai estender a mão com todo gosto. Mas não por obrigação. A renda dela também está ajudando a família de uma forma geral, né? De uma forma geral, mas, biblicamente, a mulher foi chamada para cuidar da casa. Nós somos as mulheres do século para frente. Glória a Deus. Eu não sou contra, não, até gosto de trabalhar também. Só que as mulheres não entendem que tem que fazer as duas coisas. Trabalhar fora
E o outro trabalha, chega e descansa. Esse marido também ele não é um marido atencioso. Ele não é um marido que ele ama a esposa dele, igual ele fala. Por quê? Ele está vendo que ela está fazendo um cargo sobrecarregado para ajudar, para trazer mais facilidade para a família, quer dizer, tem que estar dividido o peso. Não é? Não é só um. Visão. A Mara está falando, da mesma forma que, biblicamente, a mulher tem a obrigação de cuidar da casa e ela está, ao ter um trabalho fora, ela está ajudando o marido está fazendo a obrigação dele de ser o provedor e ele também tem que ajudar a esposa, né? Mas não por obrigação. Não, aí não é que por está. obrigação. É por amor, é ou não é? Você ama a sua esposa, você ajuda. E as mulheres burras querem pôr como? Você tem que fazer. Ô, meu machão não faz. Você fala assim, ai, tô tão cansada. Se mandar, não faço. Ai, tô tão cansada, tô morta. Ui, ele faz tudo. Faz ou não faz? Faz. As mulheres não sabem lidar com os homens que tem. Faz. O sábio faz. O sábio usa da própria mão. Olha. Faz mal feito, mas faz. O que vocês acham disso, povo? O que vocês acham disso? As feministas. As feministas? Feministas As piram. feministas. Feminista pira o cabeção. Olha, mas sabe por que quando eu era nova convertida, logo que eu casei, sempre me mandava a gente ler uns livros. Eu li um livro que me deu uma visão muito legal sobre casamento. Chamava-se O Lar Ideal, pastor Lourenço Alves. E ele explica isso no livro dele, fantasticamente. As funções que nós não podemos sair, senão nós damos legalidade para o inimigo. E é uma verdade. É uma verdade. O que a gente está falando no final das contas é de divisão de responsabilidades, né? A partir do momento em que é dividida a responsabilidade de manter a casa, de manter financeiramente a casa, tem que ser dividida também a responsabilidade de cuidar do trabalho da casa. O homem tem que pensar nisso, né? Ele tem que pensar, não, eu também já trabalhei, às vezes com dó dele. O serviço dele é pior que o meu. É mais pesado. E às vezes ele quer arrumar a cozinha e sai para lá que eu vou arrumar. Deixa que eu arrumei. Daí das dois fica brigando. Quem vai arrumar a cozinha? Meu Deus, o meu é mais pesado. Não vai arrumar. Eu falo para você, não fala? Fala, mas ali quem domina sou eu. Você tem que lá. Não, ele está me batendo, vai descansar. Mas, é interessante isso. Isso é uma qualidade que ele tem que eu admiro muito. Sempre ele me ajudou. Porque não foi fácil para mim. Ter 3 filhos pequenos não era brincadeira. Ainda não tem essas facilidades que tem hoje, não. Carrinho, cadeirinha, não sei mais o quê. Não. Era tudo na dificuldade, assim, sem carro, sem nada. Mas ele sempre foi meu ajudante, em todas as partes. Fazia dormir outro, ele fazia dormir uma, eu fazia a outra, né? Mas se eu falar com ele assim, olha, você faz isso aí, ele senta lá no sofá e não faz nada. Mas isso não é só homem, não, tem mulher que é assim também. Você você fazer, se a pessoa mandar fazer, dá vontade de fazer, você faz. Não manda não, que vira burro e pacado. Fica aí, fica a dica, não manda. Ai, eu estou tão cansada. Ai, meu Deus do céu, eu trabalhei tanto hoje. Ai, vou descansar. O coraçãozinho. Se desperta, se compadece. Olha, a Renata colocou aqui, o meu tesourinho às vezes não me deixa lavar e lava para mim, faz o jantar muitas vezes. Um espetáculo, glória a Deus. Muito bom. Fala pra ele. Olha, a única coisa que meu amorzinho sabe fazer é comida, né, velho? Ele não é comida, mas só dele me ajudar nas outras coisas, tá bom demais. Comida e lavar roupa, eu não gosto muito, não. Meu tesourinho tá bom. sabe cozinhar, mas também me ajuda muito. Mas já fez uns pratos. Já fez uns pratos. Vamos lá. Se fosse positivo. A Tayane está de prova, não fiz aqui um jantar para vocês. Fez mesmo, Dé. Nunca convidou, né? Às vezes a pessoa não sabe cozinhar, mas sabe usar um Uber Eats,
sabe ele fazer a chamada do Uber, né? Sabe? Sabe ligar rápido por Uber Eats. Liga rápido por Uber Eats. Olha, e uma das qualidades que eu mais admiro nele, sempre falo para ele isso, é o carinho que ele sempre teve pelos nossos filhos, e o cuidado, me ajudar. Se as crianças estivessem doentes, ele ficava acordado junto. Ele deixava trabalhar. Sempre foi assim, o cuidado que ele tinha com os filhos. E isso foi uma coisa que eu pedi para Deus, que eu falei assim, nossa, eu quero um marido que não se preocupa só com o prover, mas que cuida das crianças, que passeia com as crianças, que seja pai, né? E graças a Deus, ele tem os defeitos também, né? Tem as qualidades que supera. Que briga com as crianças no parquinho, né? Atira as crianças da gangorra com tanta força que ela até voa. Voou, a Raquel já voou na gangorra. Já. Caiu de cara lá pro chão. Ai, meu Deus. É importante. Terminar a vida. Tá, a gente sabe que a vida de casal não é simples, né? Então, quais foram os erros que vocês cometeram durante essa jornada de vocês de 32 anos e que precisou realmente de esforço para poder mudar? Os que vocês podem falar, claro. Claro. O que vocês dizem para a gente assim, ó, não façam isso. A vida é um livro aberto. Não tem nada de segredo, não. Meu Deus. Inclusive, nós já passamos um problema muito difícil. E nós tivemos que tratar isso. É uma coisa que a gente aprendeu muito. Tem que falar sobre o assunto. Tem que conversar. Né? E Deus mostrou para nós que eu também tinha que mudar, porque eu era muito brava, muito... assim... Chata pra muito chata. Sabe aquele generalzinho que tem que ser assim, 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 assim? E eu tive que mudar, porque nós temos personalidade diferente. Eu sou muito general, eu quero mesmo liberal. Imagina, a confusão que não dá isso. O que eu acho que não deve, ele faz. Mas aí, um dia, minha filha, eu fui na minha médica. E a médica falou assim comigo, minha filha, seja inteligente. Aprende, você não pode carregar o mundo nas suas costas. Você não pode querer que ninguém seja igual a você. Você tem que fazer assim. Seus filhos, quem manda é você. Se não faz o que você quer, dá castigo. Tira o telemóvel, não dá mesada. O seu marido resolve os problemas dele. As coisas erradas que ele fizer, ele resolve os problemas. E você resolve os seus. Você vai viver bem. Porque cada pessoa é de um jeito. E a partir disso também foi bom, que eu falei assim, eu não posso pensar que todo mundo quer igual eu. Eu tenho mania de arrumação de casa, mas minhas filhas não tinham. E nós vivíamos em guerra. Entendeu? Então, quer dizer, cada um é de um jeito. Isso é prioritário para mim, mas não é prioritário para elas. Não me identifico, deve estar falando da Raquel. Aí eles brigavam comigo por quê? A gente ficava em guerra por quê? Porque eu era muito enérgica com elas e ele não gostava. E ele achava que estava errado fazer isso. Então, eram muitas coisas que a gente teve que entrar em acordo. Né? Então, assim, ó, tá bem. Você fala muito, fala menos e ajuda. Foram coisas que tivemos que tratar, melhorar. E uma vez quase que nosso casamento terminou. Né? Uma situação que aconteceu, foi quase término. Foi muito difícil para mim aceitar. E aí, o que aconteceu? Eu li uma palavra na Bíblia, Deus falou comigo assim claramente, mete o machado na raiz do problema. E teve que meter o machado mesmo na raiz do problema. E foi difícil os primeiros tempos para você aceitar aquilo. Quando eu olhava, eu não vontade de matar, né? Não podia, tinha que... Mas aí depois, o Espírito Santo, porque você dá lugar, Deus foi me mostrando as razões. E foi uma experiência que Deus permitiu justamente para isso. Você não julgar o ato da pessoa. Você tem que pensar também o esforço que a pessoa fez. Entendeu? E foi uma experiência também que mudou muito no nosso relacionamento, não foi? Foi tanto para ele quanto para mim. Amém. Foi muito bom, muito interessante. Tivemos que avaliar nossas naturezas, onde nós estávamos falhando, né? O que estava errado. E deu jeito. Melhorou bem. Apesar que uma coisa que eu quero deixar aqui para o casalzinho, para os casaizinhos,
O princípio do casamento é mais complicado, o meio do casamento. Mas quando você vai fazendo mais anos, você vai conhecendo mais um ao outro. E sabe o que acontece? A gente vai cedendo mais, vai tendo mais paciência para lidar com as ações, já tem mais sabedoria do que... Porque quando a gente é novo, a gente já foi. Então, eu era assim, eu não lavo as cuecas dele, ele vai ter que lavar. Olha, você quer que eu já lavo a cueca dele com o maior prazer. Olha a ideia com que a gente casa, não é não? Não, eu lavo a minha no banheiro, ele vai lavar a dele. Qual é o meu problema de eu lavar a dele? Me responde. Mas e as ideias juvenil, né? São um bocado diferentes. Mas os anos vão passando, o amadurecimento vai vindo, e é mais fácil de se ceder. Você tem mais sabedoria para lidar com as circunstâncias. A gente aprende que quando cede, a gente não perde, né? A gente ganha, na verdade. Acho que quando a esse gente é o cede. principal. A gente aprende que ser feliz é mais importante que ter razão, né? E depois, assim, no início do casamento é muito complicado, porque é igual o temperamento. São os temperamentos, né? Muito complicado. É igual alguém perguntou para o sábio de Israel, perguntou assim, quando eu fiz o último casamento aqui, eu até comentei sobre essa história, né, que eu ouvi um judeu comentando sobre isso e eu gostei disso. Que alguém chegou para o sábio judeu e falou assim, ô Deus, o Rabino, o Rabino, o que Deus fez depois do sexto dia? Porque a Bíblia diz que no sexto dia ele terminou a obra dele e no sétimo ele descansou. E o que ele fez depois disso? Aí falou assim, Deus, ele está sentado no trono, e ele está unindo casais, que é a coisa mais difícil do que abrir o Mar Vermelho. Olha você ver. E aí, essa é a tarefa difícil. Agora, a tarefa difícil para nós, eu terminei a palestra que eu dei a palavra que eu dei assim, no casamento para os noivos, falei assim, Deus tem essa tarefa difícil de unir casais, que é a coisa mais difícil que existe. Agora, vocês vão ter uma tarefa difícil também, que é a arte de permanecer casados. Que não é fácil. Não é fácil. Não venha cá me dizer que é, porque não é. Se não tiver sabedoria... tem que ter mesmo a graça de Deus e a ajuda de Deus mesmo. Porque nós, no início, assim, eu vi de uma cultura de lá, assim, completamente largada. Olha, eu era igual cachorro sem dono. Imagina, hein? Igual cachorro sem dono. Desde criança. Minha mãe falava, você não vai sair hoje, porque você não vai... 10 horas tem que estar em casa, não sei o quê. Eu fechava a porta do meu quarto e tinha uma janela para a rua, eu pulava a janela da rua e ia para onde eu queria. Ia juntar com os amigos para beber cachaça, isso com 12 anos. Droga! Beber cachaça com 12 anos, pensa bem. Vodka com Coca-Cola, dizer o quê, aquelas coisas de louco lá. E depois, com os 13, me meti nas drogas, né? Na maconha e tal. Pronto. Aí, assim, eu nunca gostava que me mandasse. Detestava ser mandado. Nossa, eu era mesmo rebelde. Aí, quando nós casamos, antes de nós casarmos, o que acontecia? Era aquela doce de pessoa, né, que a gente encontrava de vez em quando, só todo dia. Todos os dias, nós encontrava poucas horas. Pois e poucas horas também, mas ficar doido para ver, Mas quando eu fui morar junto, eu falei, esse trem ruim quer me mandar, vai pra cara do cacete. Quer saber desse trem, não? Mulher chata do caramba. Olha, colocava o sapato debaixo da cama, eu não gostava. Mas pensa num rapaz. Já foi cuidando. Nem minha mãe me mandava, as trem vai mandar. Não guarda, meu pai. Mas agora ele está destrativo. Com o tempo, você foi curando, né? Os espíritos de rebeldia. Sabe como é que eu curei? Deixa o sapato debaixo da cama. Aí o que acontece? Tem que abrir mão. O que acontece? Quando a gente não tem essa experiência da vida e tal, então, eu falei, você tem que arrumar uma forma de resolver esse problema. E a minha forma de resolver era ir embora, separar. Separar. Falei, não, vamos embora. Vai lá, me entregou pro meu pai. Não foi? Foi.
E antes eu arrumei uma namorada também, assim, né? Você ia fazer uma devolução. Mas primeiro eu arrumei uma namorada. Ele arrumou uma namorada. Agora você vê. Agora você vê. Meu Deus do céu. Já obreiro. Olha, nosso Deus é Deus poderoso mesmo, né? Só Deus. Dizem que Mas pobre sabe- nasce tonto no sem direita, porque não conhece carpinteiro, né? Olha, mas o interessante que guardou o nosso relacionamento foi justamente isso. Que só namorava, só conversa mesmo, não interesse mesmo. Não teve, Não teve assim. não teve relação. Ficou só nas promessas, Nas de promessas, aquelas coisas de que vão fazer, vão acontecer, mas não aconteceu nada. Mas não aconteceu nada. A mulher ficou danada, porque ela falou, vou matar ele de raiva. Eu só trabalhar, pô. Eu nunca mais quis saber dele, porque ela ficou com raiva porque ele me contou. Mas ele me contou porque Deus me contou primeiro. Mas eu fui lá e entreguei ela pro pai dela. Falei assim, eu não tolero esse trem ruim, não. Manda não. Aí, Pode ficar com ela para eles. aí minha mãe, bora! Mas é interessante. Mas o interessante é que você vê, a mulher ficou com tanta raiva que ele me contou, que eu falei assim, menina, você é doida, menina. Você mexer com o obreiro, um homem de Deus, assim, ó, você está arrumando desgraça para sua vida. Ele já sabe que ele vai para o inferno. E você? Olha, eu sou a vítima, porque eu estava igual uma boboca, eu não sabia de nada. Mas você correu um risco muito grande, porque se você partisse para a eternidade, ia acordar os dois lá no inferno. E é isso que você quer para sua vida? A minha chorou, ficou com uma raiva dele, nunca mais quis saber dele. Olha, mas Deus, ela se vier, tinha um machado. Quando ela me viu, eu chegando no banco junto com ele, a mulher quase caiu. Não foi, cara? Ela era loura? Não, foi azul. Enganando ele, ia dar carro para ele, um monte de coisa. Mesmo, eu sou trouxa. Olha, como inimigo é astuto. Mas, olha, eu fui num culto, quando eu cheguei lá no culto, eu até fui substituir minha mãe, que minha mãe era cadeirante, e aquele dia tinha ficado doente, já tinha saído do hospital, então eu fui, porque convidaram ela, eu fui no lugar dela. E fui junto com as minhas gêmeas, que era perto, assim, uma congregação tinha perto da minha casa, na rua, quando eu cheguei lá, sentei lá no último banco atrás, assim, que eu estava um bocado triste, né? Que eu pensei assim, engraçado, eu não sabia que ele estava querendo ir embora, mas ele era diferente, engraçado, como é que a gente sabe, né? Ele não é malcriado, respondão, ele fica dando umas mãos só. E eu não gostava de um crente que andava com ele, chamou o homem para ir lá para casa. Eu falei assim, gente, fazendo tudo que me incomoda. Eu estava bem sentadinha lá na igreja, meu filho. Aí, quando acabou a pregação, Deus usou o homem lá e falou assim, oh, essa senhora que está de blazer branco com essas duas crianças perto aí. Fica de pé, que eu tenho uma revelação de Deus para hoje. Eu falei assim, é hoje, Jesus, o que é que eu vim fazer aqui? A mãe inventa cada uma nessas igrejas. Olha, o homem falou assim mesmo comigo. Olha, sabe o que Deus me mostra? Deus me mostra, você é muito triste lá na sua casa, assim, orando assim na sua casa. Eu falei assim, eu mudei ele não era assim, ué. Aí, e Deus me fala uma coisa, olha as palavras daquele homem. Ele falou assim, ó, quando você nasceu, o diabo tentou te matar. Quando você tinha 3 anos, ele te colocou uma doença incurável. Quando você era adolescente, assim, com 18 anos, você teve uma decepção amorosa, que você quase perdeu a vontade de viver. Mas agora, se eu não descesse do meu trono e advogasse a sua causa, certamente Satanás te mataria. E eu fui contar para ele isso, né? Foi? Quando cheguei lá em casa. E ele, olha, é verdade, pessoal, é verdade. Porque aí começou a contar, eu falei, você não acredita. Eu falei assim, ai, Jesus, tem dó de mim, Jesus. E é verdade, quando eu nasci, minha mãe teve eclâmpsia, quase morreu, eu e ela. Depois, quando eu tive 3 anos, tive croup. Você sabe o que é croup, né? Lá no Brasil, aquela doença que dá na garganta e mata, né? Eu tive isso, mas Jesus me curou assim, ó. E minha mãe não era crente nem nada. Tive uma decepção amorosa que eu perdi a vontade de viver. E agora, já pensou, se desmorona tudo, fazer essas... Aí é que eu ia mesmo. Para perder a vontade de viver era fácil. E aí ele contou, eu falei assim, então vamos lá. Resolveu o assunto com a sua colega. A mulher ficou com tanta raiva dele, mas com tanto ódio mortal. E a irmã dela ia da minha casa. Olha, pra você ver. Um dia essa mulher chegou assim na minha casa, pertinho de mim, assim,
E Deus falou assim no meu ouvido, a voz audível. Eu estou no comando, eu estou no controle, eu vou resolver essa situação. Eu não entendi, mas por que Deus está falando comigo assim, que Samuel? Aí ia lá levar recado dele, eu não sabia para ele, eu não sabia. Olha, você vê, inimigo. Mas o que é que Deus fez eu mudar de ideia? Por quê? O que é que eu levei em conta nisso? Ele poderia ter ido, por que ele não foi? Ele até foi tentado, mas não cedeu à tentação. Mas mesmo assim, eu tinha vontade de dar nele. Tinha. Quando olhava para ele, falava assim. Ou quando a gente às vezes ia fazer amor, pensava assim: será que esse cachorrão está pensando em mim ou na outra? Acabava a vontade. Olha para você ver. Tive que lutar muito, menina. E ele falava assim: eu quero ganhar. Você quer uns tabletes, seu sem vergonha? E ele falava assim: eu não quero ganhar. Por quê? Ele até foi tentado, mas ele venceu a tentação. Não chegou a consumar, graças a Deus. Eu não sei como é que ia ser, mas... Amém, amém. Muito obrigada pelos conselhos, pela experiência. Devemos ver isso na situação. Porque quando vem uma confusão muito grande assim, o que o Espírito Santo mostrou? Justamente isso. Que ele também sofreu e lutou. E quando Deus revelou a mim, eu fui falar para ele foi sincero. Por isso que eu falo. Uma das qualidades que eu gosto dele, ele é muito sincero. Eu tenho certeza. Se os outros falassem comigo assim, Mara, eu vi o Carmelo com o outro ali, eu vou perguntar para ele, você está com o outro? Se ele falar que não, eu posso ficar sossegada. Sossegada. Porque se ele tiver, ele fala. Isso é importante num relacionamento, tá vendo? Quer dizer que ele tem respeito de mim, me respeita. E para mim isso é importantíssimo. É verdade. Obrigada, muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação para fazer antes do pastor trazer para a gente uma palavra aí breve? E a gente não tem problema nenhum de falar sobre isso, porque isso foi uma situação que Deus permitiu, que mudou a minha vida, o nosso relacionamento. Mudou completamente. Falei assim, não, se ele quer outra, eu estou muito ruim, né? Quero fazer uma pergunta. Ô pai, o que você acha que aconteceu para você ter aberto essa brecha? Você acha que faltou... por exemplo, às vezes a gente vê, né, o inimigo entrando nessa área, na vida de pastores, homens de Deus, e realmente os caras foi porque não vigiaram, não ficaram atentos que o inimigo estava querendo destruir a família, para destruir o ministério, destruir tudo que Deus queria fazer. Imagina que acontece, você consome, a mãe separa, cada um vai para o seu lado, a gente não estaria aqui em Portugal, não teria a igreja chamar Viva, a gente não... Satanás, visionário, já sabia que a nossa família ia fluir na obra de Deus e tentou destruir logo lá no início. O que você acha que você poderia ter feito diferente? O que aconteceu ali naquele momento? Foi falta de vigiar? Foi falta de oração? Foi falta de comunicação entre vocês os dois? Foi o início do casamento, que é muito complicado, e aconselha a gente que está no início, né? Tem gente aqui que já está também há muitos anos, mas o inimigo está sempre atacando, né? E principalmente os homens, né? Nesse sentido, o que você teria feito diferente para para isso não ter chegado até aí, entendeu? Eu acho que foi realmente o início do casamento, assim, a inexperiência, não é? Você não sabe bem como reagir em determinadas situações. Você quer ficar livre daquele problema que está te perturbando, te chateando. E também isso, claro, leva à conclusão de que foi uma falta de comunicação também, né? Falta de comunicação. E, porém, é o seguinte, antes disso, eu já havia sofrido um assédio sexual. Uma mulher que nós tínhamos ganhado para Cristo, né? Entrou dentro da nossa casa. Olha o que ela fez, gente. E a minha esposa foi para São João do Rei, para ganhar ela gêmeas. Nós estávamos no campo de trabalho, né? Ela foi para São João do Rei. E a Mara ensinava a filha dessa mulher, que a menina tinha muitos problemas de atraso, assim, para estudar e tal, dificuldade na inteligência e tal. Aí a Mara ajudava muito. E aí, quando a Mara foi, a Mara pediu para essa mulher
me ajudar lá em casa. De vez em quando. Não, ela que falou que ia limpar a casa para mim. Né? Ia limpar a casa, podia ajudar e tal. Aí, só que no dia que a Mara foi, aí nós estamos em casa, assim, era com a menina e tal. Aí ela mandou a menina na casa dela e tentou me assediar. O que ela fez? Levantou a saia. Então falou assim que foi eu que dei as cuecas para ela. Olha as cuecas que a sua mulher me deu. Olha para você ver. Não mostrou as e cuecas. A gente pensa que o povo de hoje em dia quer sem vergonha. Olha isso! Tá sabendo? Eu que ainda dei ela, ainda fiz uma boa ação, dar umas cuecas para ela. Ela ainda falou, sabe que as cuecas que você me deu? Que a Mara me deu. E tal, não sei o quê. Aí queria, de todo jeito, não sei o quê, né? Eu falei, não, você é doido. Aí eu falei, não. Aí expliquei para ela, falei, não pode ser, porque imagina, eu prego aqui o evangelho quanto adultério, quanto imoralidade sexual, e como é que eu vou cometer um negócio desse, meu filho? Você é doido. Agora, só que aquilo, né, também teve as suas consequências depois, né? Mas eu contei logo com a Mara e tal. Mas mesmo assim, depois teve consequências, né? Porque você sabe que, conforme a situação que nós estávamos vivendo, início de casamento, eu com aquelas ideias doidas, né, de querer ficar livre, parecia que eu estava preso, comandado por um general. Aí eu falei assim, eu vou resolver a situação dessa mulher e tá pronto. Não, aí você falou assim, aí o Carmelo falou assim, ó, você viu as palavras, boca, é um perigo. Uma mulher feia dessa aí, deixa eu vou cair. Aí eu já botou. Peraí! A mulher chamou ele para pintar a casa, queria pintar ele também. E faltou também, então, sabedoria ali da parte da mãe no início do casamento também, de vigiar a mulher dentro da casa. Mas também, o que acontece? O problema é que eram 3 filhos pequenos. Era muito complicado, nós tínhamos vários fatores. Nós ganhávamos um salário mínimo, era difícil, era pouco dinheiro, era muito complicado. E ele ficava trabalhando em excesso, entendeu? Então, no fundo, essa situação causava estresse dele e estresse em mim também, entendeu? Era muito complicado. Aí ele foi falar demais, o diabo, aí eu te dar uma bonitinha, então. E cheia de dinheiro também, que a mulher tinha muito dinheiro. Enganei que ia dar um carro vermelho para ele. Ele não gosta de vermelho. Eu falei, você é tolo, que até a cor do carro eu não sabia. Eu que não tenho muita experiência, mas pela experiência dos outros a gente vai aprendendo, sabedoria. O que eu aconselharia, né, assim, para os homens, principalmente? A primeira tentativa de assédio de alguém, tentativa de adultério, falar logo para a esposa, olha, é meio retardado, parece que ele não vê. Mas ele me falou. O problema é que ele falou demais e o coração estava mal. Sim, mas a loirona lá, ricona, ele não falou logo no início, senão tinha cortado. Não, ele não falou no início, não. Ficou rolando. Deus que teve que me falar. Tá vendo? E Deus fala que homens. Não porque eu estava em cima do muro, né? Não sabia se eu ia pular de casa. Te sonha. Estava em cima do muro, né? Mas, olha, outra coisa também que me levou muito em conta e me sarou muito é que ele também ele falava assim, eu não posso ir por causa de Jesus primeiro e por causa das crianças também. Né? É por causa do compromisso com a família e o compromisso com o ministério que Deus deu. Com o ministério que Deus deu. Quer dizer, não é fácil. Mas... Foi por isso que eu não decidi, né? Fiquei tentando decidir. E foi Deus mesmo que não deixou ele cair, porque ela perturbou mesmo a ideia dele. Só que ela tinha um homem lá que dava umas porradas nela, né? Aí ela ficou mais esperta. Não... Mas é uma experiência, tá vendo? E às vezes você tem uma cara dela, não? Eu não escondo nada de ninguém, senão, sabe, se não contar experiências, sabe o que o diabo faz? Ele fica assim, que você tem algum segredo. Não, nós já passamos por tudo na vida que vocês imaginam para poder servir de exemplo, de poder, se nós foramos, vocês também podem superar. Tem muito casal que fica em crise justamente porque
ele acha que aquele problema só está acontecendo com eles, né? Eles não compartilham, eles não trazem isso para pessoas que podem ajudar e ficam tentando, às vezes, resolver aquilo ali com as suas próprias mãos, com as suas próprias habilidades e com as fraquezas, a fragilidade. Às vezes, algum problema emocional que já está envolvido não permite eles se comunicar direito, a resolver direito, e não querem trazer aquilo, talvez, para a direção pastoral, pedir um aconselhamento, nem nada, não quer se expor. A gente acha que os problemas só acontecem dentro da casa deles, né? E está aí na casa de todo mundo, gente, pelo amor de Deus. Não, e uma coisa importante, a confiança tem que ser, você tem que confiar 100%. Eu acho muito esquisito quando o casal fala assim, não confio no meu marido, ou tem segredo. Nós dois é um livro aberto. Ó, o meu Facebook é o dele, no telefone dele, a conta dele é no meu telemóvel, na dele a minha também é. Se ele tem segredo de mim, ele vai prestar conta diante de Deus, porque eu não tenho segredo nenhum com ele. Por quê? Um relacionamento para fluir tem que haver confiança. E você fala assim, você confia nele depois de tudo isso? Sim. Sim. Por quê? Porque eu sei que se ele fizer, ele vai me contar. Ou se ele não contar, Deus me conta. E se eu perguntar a ele vai falar que sim. Então... A gente costuma dizer que a partir do momento que resolveu se casar e, como diz o Senhor, virou uma só carne, não existe mais privacidade. Para nós dois, não. Só se ele tiver, porque eu não tenho. Eu tenho privacidade, eu tenho meu e-mail, eu tenho meu WhatsApp e a minha esposa não pode ver. Tá mal, não tá? As pessoas querem casar, mas querem continuar vivendo a vida de solteiro, né? É estranho. É complicado. Não, a gente sabe tudo um do outro, não sabe? Sabe senha. Aliás, aqui de casa não sabe todo mundo. Tem que ser uma família que flui. Às vezes você quer manter aquilo só por questão de privacidade e não pense em fazer nada de errado com aquilo, mas se em algum momento você pensar em fazer alguma coisa de errado, por exemplo, com o teu WhatsApp, começar a conversar com alguém que não deve, a partir daquele momento, como a outra pessoa não tem acesso nenhum, você pode começar a fazer alguma coisa errada e nada te impede. Agora, uma coisa que eu falo com a Tati, né? Desde o começo eu sempre fiz isso. Tipo, a gente se casou, eu fui no banco e a gente já colocou a conta conjunta. E? Meu e-mail ela sabe a senha. A senha para ela e ela passou a senha para mim. A gente não fica se fiscalizando. Só que se eu quiser ver o e-mail dela, eu tenho liberdade para ir lá e acessar. Se eu quiser ver o WhatsApp dela, eu posso pegar o telemóvel dela e abrir com a minha digital e ver. E da mesma forma. Significa que eu vou ficar fazendo isso? Eu fico monitorando? Não. Mas se ela quiser esconder, a questão é por que vai querer esconder uma conversa também com um amigo? Não fazendo temos que ter cuidado. É fechar as brechas, né, gente? É fechar as brechas. Tem que fechar as brechas. Os buracos tem que ter tapado. É exatamente o que a Débora está trazendo, né? É fechar as brechas, tentar entender mesmo o que faz com que muitos casais, muitos pastores têm vivido isso, né? Eu conheci pastores que tinham, inclusive, 2 famílias. E é triste demais. Eu conheci um casal e aquilo ali para mim foi um choque. Assim, eu estava na casa desse casal e ele saiu pela manhã e eu descobri que ele, na verdade, era um pastor e ele tinha ido administrar ceia e ele, na verdade, era casado. Foi uma coisa assim, que aquilo ali para mim... Eu ainda era muito nova e eu fiquei assim tão em choque de ver como que alguém podia estar vivendo uma vida dupla e sair da casa da amante para ir ministrar na igreja Santa Ceia, para ir consagrar obreiros, para ir, sabe? E já viu tanto isso. Quando a gente fala do respeito, né? O respeito, acima de tudo, ao Senhor, à aliança. A Deus, é o primeiro. Quando a pessoa perde isso, sinceramente, acabou. Não se pode esperar dela mais nada, é muito difícil. Não respeita mais ninguém, mais ninguém. Se a pessoa não tem medo, como diz a palavra de Deus, acho que é no livro de Mateus, ele fala, você não tem que temer
quem tem poder para matar o corpo, mas aquele que tem poder para, depois de matar o corpo, jogar a alma no inferno. Então, se a pessoa não tem temor nem a essa, que pode, depois ainda de destruir o corpo, jogar a alma no inferno, acaba tudo, né? É por isso que o relacionamento com Deus, trazer Deus para o casamento, é essencial, é primordial, porque a gente pensa, como o senhor falou, às vezes o que mantém, em algumas crises, o que mantém o relacionamento é o nosso relacionamento com Deus. Às vezes, em algumas crises, o que mantém a fidelidade do homem ou da mulher é a fidelidade dele e dela com o Senhor. Né? Porque, às vezes, na raiva, a pessoa até quer fazer para se vingar, ou o que quer que seja, por carência, pelo que quer que seja. Mas a pessoa, ela pensa, ela traz a palavra de Deus no coração e ela sabe que ela está pecando contra o Senhor. Isso é uma coisa séria, exato. Sabe que não vale a pena quebrar a minha aliança com Deus, o meu relacionamento com o Espírito Santo, por causa de alguma coisa que ele tenha feito de errado comigo. Então, às vezes, ter um relacionamento com Deus é primordial, porque às vezes é realmente isso que vai manter a gente junto e que vai fazer, por exemplo, a gente querer continuar quando um está querendo fugir para cada lado. Né? Quando a gente está tentando fugir do conflito. Às vezes eu conheço pessoas que se mantiveram casadas também, pastor. É pastor e numa época muito difícil, o que fez essa pessoa continuar casada foi o compromisso com o ministério, o compromisso com a aliança que tinha feito com o Senhor. E depois o casal, aos poucos, foi se recuperando também. Mas naquele momento, a decisão estava baseada nisso. Mas foi por isso que ele não foi. É isso aí. Então, agora fala um pouquinho para a gente aí sobre essa questão da aliança, pastor. Pronto. Então, eu tenho o quê? Mais uns 15 minutinhos? Né? Sim. Tá. 15 minutinhos. Também eu tenho pouca coisa aqui para falar. Mas o que eu quero basear é o seguinte, é sobre o compromisso. Não é? O compromisso. Porque eu coloquei aqui algumas coisas aqui, o que é o casamento e com as bases, né, que sustentam o casamento, não é? Que é amor, compromisso, respeito, fidelidade, confiança. Mas, para mim, os dois que mais sobressaem e destacam que são os pilares mais fortes, é o amor e o compromisso. Amor e compromisso. Tanto que eu fui pesquisar também sobre o casamento judaico, não é? E o casamento judaico, existe lá uma frase interessante, não é? Que, por exemplo, eles falam assim, que os gentios, eles escolhem para o casamento as mulheres que amam. E eles, como judeus, eles amam as mulheres que escolhem para o casamento. É interessante, não é? São duas frases aqui, porque, por exemplo, no casamento judeu, o compromisso ele vem antes do amor. Embora eles, quando casam, eles casam com amor e paixão também. Eles têm amor e têm paixão. Mas o compromisso vem antes. Porque eles têm o casamento baseado nos conceitos eternos de Deus. Então, isso está acima de tudo. Acima de tudo. E, enquanto que... qual a diferença dessas duas frases? Né? Qual a diferença dessas duas frases? Um casa com quem ama, o outro ama com quem casa. Então, na primeira frase, o amor está acima de qualquer coisa. Amor, a paixão. Né? Mas e aí? E se o amor acabar? Se aquela paixão acabar? Aí a pessoa fala assim, dura enquanto... o amor é eterno enquanto dura. O amor é eterno enquanto dura. Acabou. Eu tenho o direito de ser feliz. Vou procurar outro e vou ser feliz. Não é? Agora, enquanto que o judeu já não é assim. Não é? Então, o casamento ele não pode estar firmado somente no amor e na paixão, porque senão dificilmente ele vai permanecer.
Agora, a Bíblia ensina que o compromisso ele tem que ser maior do que o sentimento. O compromisso tem que ser maior do que o sentimento. Por quê? O casamento, acima de tudo, ele é compromisso e fidelidade. Eu escolho amar. Então, toda decisão, não é? Decisão, ela decide destinos. A decisão decide destinos. E então, o que significa? O amor, ele é um sentimento que ele é desenvolvido. O amor é um sentimento que é desenvolvido. Quando uma pessoa vai buscar um marido ou uma esposa, ele tem que valorizar mais o compromisso do que o sentimento. Não é? Ele tem que procurar uma pessoa que tem responsabilidade, né, de cuidar da sua esposa, o seu marido. Não é? E isso é o mais importante. Vou cuidar do seu marido, o marido que vai cuidar da sua esposa, a esposa que vai cuidar do seu marido. E isso é o mais importante. Não é? Isso é o mais importante. Por quê? Porque nós estamos vivendo dias, irmão, nesse tempo agora, que os valores de família, valores matrimoniais, eles estão muito frágeis, estão muito fragilizados. Né? As pessoas assumem o compromisso ali diante de Deus, né, e diante das testemunhas, porque eu coloquei aqui, o que é o casamento? O que é o casamento? Casamento, eu sempre leio, quando eu vou celebrar uma cerimônia, eu leio lá. O que é o casamento? O casamento é um compromisso público, né? São votos que são feitos diante da sociedade, diante dos familiares, tanto do noivo quanto da noiva, e esses votos confirmados diante da sociedade, eles são também confirmados diante de Deus, que também é uma testemunha para além das demais testemunhas. É aliança. Então, é compromisso. É aliança. Aliança. Não tem hipótese. Lá foi. Agora, aí eu fui procurar lá no dicionário. O que é compromisso? Compromisso é o ato de ficar por promessa ou acordo. É um contrato, é ajuste. É a própria promessa ou acordo. E no direito, né? No direito da advocacia, o compromisso é uma obrigação contraída entre duas ou mais pessoas de sujeitar um árbitro à decisão de um pleito. É uma dívida a pagar em prazo determinado. Então, tudo isso é compromisso. Né? E quando a pessoa vai casar, meu filho, diante de Deus, ele está assumindo ali uma situação que não pode ser quebrada. Não é? Eu até separei aqui os versículos, Mateus 19, quando Jesus ele é interpelado pelo divórcio, né? Se a mulher, se era lícito um homem repudiar sua mulher, né? Por qualquer motivo. Aí Jesus responde, Mateus 19, 4 e 5. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne? Pergunta. Então, Jesus falou que, no princípio, não era assim. Não era assim. E ele falou assim, que o que Deus uniu, não separe o homem. Acabou. Jesus falou. Então, o casamento é isso, né? A aliança é isso. Mas, olha, a atualidade de hoje, o casamento é uma festa que você faz para os outros. Nunca vi isso. Né? Então, é comidaria, excesso. Não, antigamente, o casamento tinha um compromisso diferente. Você pode notar, se divorciava menos, era... Por quê? É a mentalidade. Nós temos que mudar. O casamento não é... Você não vai casar para mostrar para o povo que você tem um vestido de noiva lindo, que você fez uma festa. Não, você vai um compromisso diante de Deus, que você promete. E aí?
Prometeu, tem que cumprir. E depois, assim, conforme o meu pensamento judaico, né? O casamento nós temos que valorizá-lo como uma instituição que foi criada por Deus, né? E que beneficia a humanidade. A humanidade. Por quê? Porque Deus ele poderia ter criado os seres humanos sem esse conceito de família. Ele poderia ter criado milhões, da maneira que ele quisesse. Ele tem poder para isso. Mas por que Deus criou dentro desse conceito de família, matrimônio? Por quê? Para benefício do próprio ser humano. Por quê? Deus ele não precisa de família. Deus não precisa de família. Não é? Agora, mas a família ela existe para quê? Para o aprimoramento do ser humano, aprimoramento do homem. A família existe, o casamento existe, né? Ter filhos existe para que o homem aprenda a ter responsabilidade, para que o homem aprenda a ser provedor, a amar, a cuidar da esposa e, posteriormente, da sua família. Né? O casamento existe para que as mulheres aprendam a cuidar de seu lar, educar seus filhos, a ver seus filhos, a ver nos seus filhos uma extensão dela mesma, a ver nos filhos uma extensão do próprio lar. Então, o casamento existe para que a mulher tenha também a chance de tornar o seu marido um homem melhor e também vice-versa, né? A mulher também tornar o homem melhor. Para isso que existe casamento. Agora, quando se fala no amor, né, no casamento, aí o que acontece? O amor, no sentido teórico, não existe vários amores, mas no sentido da palavra amor, porque no português o amor é só amor, né? Para tudo, amor de pai para filho, de filho para mulher, de marido para mulher, o amor para com Deus e tal. É amor, tudo é amor, né? Amor para com os amigos, amor para com o próximo e tal. Agora, no sentido bíblico mesmo assim, não, amor, e mesmo no sentido também da tradução do hebraico e do grego, né? Existe amor, a palavra encaixada para cada tipo de amor, né? O amor é o primeiro amor baseado na amizade, né? Que esse tem que ser recíproco e também não acaba. O amor familiar, né? Que o sentimento é baseado também em compromisso, e existe o amor que envolve paixão, o terceiro amor que envolve paixão, baseado na atração física, no desejo sexual, não é? Porque o amor eros. Agora, o amor principal é o amor de Deus, né? O ágape. Esse que é o amor que sustenta mesmo todas as coisas. Supera. Né? Então, o amor ele é o principal mandamento, né? A Bíblia fala assim: se você ama se você não ama o seu irmão que você não vê, como é que você vai amar a Deus como você ama o seu irmão que vê? E como é que você vai amar a Deus que você não vê? Não é? Então, o amor com o qual Deus nos amou é esse amor. Ele é o verdadeiro amor. Ele não é por impulso de sentimentos, não é? Ele não se dá somente por aqueles com quem nós temos afinidade. O amor, esse amor, ele é incondicional, ou seja, não importa se a pessoa merece ou não esse amor, não importa isso. É uma decisão, esse amor de Deus é uma decisão seguida de uma atitude. É fazer algo em favor de alguém e não sentir algo por alguém. Não é? Então, o amor, esse amor, ele é perfeito, ele é imparcial, não faz acepção de pessoas, mas busca a oportunidade de fazer o bem a todos. Então, por isso que amar ele é diferente de gostar, né? Que são coisas distintas. Mesmo que você não goste de alguém,
você age em favor dessa pessoa. É você fazer a ela o que você gostaria que ela fizesse a você. Né? É se colocar no lugar da outra pessoa, né? Ou seja, do próximo. Isso é amor. É o amor verdadeiro. Então, esse amor é o que Paulo fala lá em Coríntios, né? Que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. E, por exemplo, isso é real, você tem que fazer aquilo que você queria que fizesse com você. E, às vezes, no casamento tem muito problema nisso, que a mulher mais melindrosa fala assim, meu marido não me ama, meu marido não fala palavras amorosas para mim, mas ela está assim com o marido. Oi! Pega aí, faz aí, tem que saber. Tá! Como é que o marido vai saber que você quer que você fala, porque ele fala para você, eu te amo. Como é? Tá vendo? Nós temos que prestar atenção, às vezes, de aquilo que nós fazer para a pessoa, aquilo que ela queria que fizesse para nós. Mas como? Se eu trato a pessoa com 10 pedras, vai ser 10 pedras que eu vou receber. E o versículo eu quero deixar porque, com meus queridos irmãos casalzinhos, prestar atenção. Tem um versículo na Bíblia que eu não lembro muito bem onde está agora. Para não errar, não vou falar, mas ele fala assim, de Deus ninguém escarnece. Tudo que o homem planta, ele colhe. Outro versículo. Faça tudo que fizer, faça como se estivesse fazendo para Deus. Isso é muito profundo. No relacionamento, irmão. Quando nós temos vontade de jogar uma garrafa na cabeça, não, eu não posso jogar porque eu não posso fazer isso com Deus. De Deus, ninguém escarnece. Tudo que a gente planta. Tem casal que fica arquitetando na mente o que pode fazer para prejudicar o outro. Rajadinho. Já pensou? O que eu posso fazer para ferir o outro? Então, se você quer ferir, você vai ser ferido. Às vezes, as palavras da nossa boca e o que está dentro do nosso coração é o que às vezes tem destruído muito casamento. Porque você me fez, eu vou te fazer também. Você está me vingando. Outra coisa que eu detesto ver, por exemplo, marido que trola a mulher, ou mulher que trola. Que é isso? Ridículo. Pegar as fraquezas das pessoas, aquilo que você não gosta, não faz comigo, não, que eu não tenho paciência nenhuma para isso. Você já até sabe, né, velho? Não faz, não, porque eu não tenho chance nenhuma. Então, são coisas que a gente tem que meditar e pedir o Espírito para trazer à nossa memória aquilo que a gente está fazendo, porque às vezes a gente está passando despercebido. Eu quero vingar. Então, vingança vai vir sobre ti. Tudo que você planta, você colhe. Quero maltratar. Então, você vai ser maltratado. Agora você fala assim, não, eu quero amar. Vai ser amado. Atitudes mais bondosas vão ter coisas mais bondosas para nós. Tá bem? Pronto. Vai, Felipe. A Renata colocou aqui, faça ao teu cônjuge aquilo que queres que o teu cônjuge faça a ti. O amor não Exatamente. é só aliados. Isso mesmo, Renato, isso aí. Tem casal que pensa que está jogando ping-pong, cada um de um lado da mesa, e na verdade não é, né? A gente está no mesmo time, se perder, todo mundo perde. Aqui não há concorrência. Um não é melhor que o outro. Né? Quando o senhor falou, pastor, do compromisso, primeiro que o amor, eu lembrei de alguns casais, tem alguns casais famosos que têm se divorciado, e aí normalmente eles fazem um textão, né, para falar. E o que está muito comum hoje em dia, eles dizerem assim, a gente decidiu se separar enquanto a gente se ama. Pensa bem, que amor é esse? Mas se ama, por que não fica junto? Então acabou. Então eles falam, não, a gente decidiu se separar enquanto a gente se ama, enquanto a gente se respeita, enquanto a gente é amigo. E você fica pensando, então, se a pessoa se ama, se respeita, se é amigo, por que né, o que acabou, então, foi realmente o compromisso de querer estar junto, de querer fazer aquilo funcionar e dar certo. Mas alguém quer falar alguma coisa, povo? Interessante. O povo quer falar? Fala, povo. O povo lá na casa da Tayane. A gente vai ter um encontro só para falar sobre feminismo e machismo. Acho que é uma feminismo e machismo. Muito bom. Eu quero acentuar aqui a tendência que a mamãe tem de falar só para mulher.
Tá vendo? Vou dizer. Ela... Mas por que Puxa que eu falo conta, para né, você? menina? Como é que puxa, né? Deixa eu falar para ela. Puxa. Sabe por quê? Isso é experiência. A mulher submissa, ela ganha. E hoje, vocês viram a experiência que eu passei para ser a tal. A certinha aqui. Tem que ser assim, não tem que ser assim. Isso a gente conquista como? Pedindo ao Espírito Santo para governar nossa mente, o nosso coração, nossas vontades. Por quê? Se Deus não tivesse interesse de trabalhar em nós, ele não estava escrito lá que a tola derruba e a sábia edifica. Podia ter falado para o homem. Mas não, falou para quem? Nós temos que ter saber. A mulher tem jogo de cintura que o homem não tem. E por que Deus colocou ela no caminho do homem? Para ajudar ele. Aí não. Aí nós queremos ser as que querem governar. E a tendência da mulher, você sabe que a gente tem uma tendênciazinha, né? Salomão também puxava muito para o lado dos homens, né? Só falava contra as mulheres. Ele fala também que tem mulher que é insuportável, né? Que ele fala, olha, da mulher rixosa, que arruma briga por tudo. Fala, é melhor morar numa casa. Ele fala, é melhor morar num cômodo com uma goteira. Uma mulher goteira. Mas por causa de quê? Olha você ver. Homem chega a ser arqueiro, ele vai na raiz do problema. Vai ou não vai? Homem vai na raiz do problema. Mulher não. Aí o cara fica doido. Pai, agora a gente dá nos dedos dos homens também, pelo amor de Deus. A mãe dá nos dedos das mulheres. Mas ele é, ó. Mas isso. Isso aí, mamãe. Mas não é. É que nós, olha, irmãos, pode notar, pode até haver suas exceções, mas um casamento, a mulher molda muito mais do que o homem, ela cede mais do que o homem. Por quê? Porque a nossa natureza é mais fácil de ajudar ele nesse ponto. É complicado, é difícil aceitar. Você não mais sabe fala mesmo. Eu amo a irmã Mara falando. Fala, irmã Mara, aqui. Eu já falei. Eu queria que todo mundo... Olha, eu queria que todo mundo lesse esse livro. Vocês iam ver que coisa interessante que é. Qual é o papel da mulher? Gente, vocês não sabem a gravidade que é quando nós saímos do nosso papel, tanto a mulher quanto o homem. Adiante de Deus. Com certeza. Nas funções, é verdade. Aqui em casa, quando as coisas vão começando, alguma coisa assim, eu falo assim, ó, vou ter que ligar para a irmã Mara? Na hora, resolve tudo. Aí fica tudo pianinho, tudo pianinho. Eu aprendi com uma dura lição. Vocês querem passar? Tá a ver? Por que a minha visão é diferente? Eu vi um negócio aí, negócio de pescoço aí. Pescoço bom de galinha, né? Pescoço bom de galinha. Nada colocou aqui, o homem é a cabeça e a mulher o pescoço. Para onde a cabeça vai, tem o pescoço. Boa! Mulher é carne de pescoço mesmo. Carne de pescoço. Calúnia! Agora eu vou falar uma coisa para vocês interessante. Isso foi a mulher do pastor da nossa igreja que falou para mim uma vez. E eu achei um absurdo no princípio do meu casamento, mas hoje eu já acho corretíssimo. Ela falava assim, Colotes, que, engraçado, eles sempre tiveram um relacionamento muito interessante, né? O pastor Benil com a irmã Mariane. Mas ele é super, pensa num homem carinhoso com uma mulher, gente. Mas é mesmo, não estou de onda, não. Quem conhece isso sabe. Mas não é um dia, 2 dias. 40, 50 anos, né, mãe? Não é um dia, 2 dias, 3 dias, não, viu, gente? Mas ele é um homem super carinhoso. E ela falava com nós assim, quando ela via nós assim, meio assim, sabe como é que é? Meio assim, né? Ela falava assim, gente, vocês são umas mulheres nada inteligentes. Eu falei assim, mas por quê, um dia? Por quê, Mara? Gente, vocês têm que dormir com o marido de vocês de noite, tem que beijar ele, abraçar ele, tem que dar carinho para ele, vocês fazem tudo que vocês quiserem. E é verdade. Fica a dica! Ela fica a dica! É o maridinho fazendo tudo para vocês, tem que tratar o marido. Tem que cuidar. Eu falava assim, que absurdo. Gente, mas como é que pode? Eu
falei assim, mas como é que Tem vai que dar para ele mesmo. Ela estava falando assim, desculpa a expressão, vocês têm que dar Tem uma... que dar para ele mesmo. Dá para ele, mas dá pra ele. Ai, meu Deus, que horror! Olha, conclusão do passado dos anos. Fica sem dormir com seu marido, você vê o que ele faz. Você pergunta para ele assim, amor, tá conforme a resposta dele, tá bem, tá, pode saber. Eu não estou dormindo com o homem, não. Não está tratando bem dele, não. Olha, mas, gente, é sério. A teoria para ela funciona. O homem é hiper carinhoso com ela. Hiper. Você quer ser uma mulher feliz? Trabalha direitinho. Cuida dele, trata bem. Agora nós quer tratar mal o marido, fica gritando, fica fazendo isso, faz aquilo. O homem vai fazer o que para nós? É verdade ou mentira? Quem briga mais com nós? É verdade. É as mulheres que brigam com o homem ou é os homens? Quem que provoca mais? É as mulheres que provocam os homens ou os homens que provocam as mulheres? Os homens, claro, mamãe. Os homens. Tempo todo é os homens. Quase toda mulher doida tem um marido aí que também atazanando do juízo dela. Tem. Não, a doida sou eu. Tá bem. Glória a Deus. Mas é verdade. Eu vou falar assim, gente, pensa sem vergonha falando isso pra mim. A mamãe. É o quê, Gabi? As feministas odeiam a mamãe. Odeia? Nossa, Deus. Nós foi falar disso num casamento uma vez, a minha chamou o Gabriel e falou assim, não gostei disso não. Mas sabe por quê? Porque as mulheres não entenderam o que é ser submissa. Ser submissa não é para ele passar e ele deitar em cima do que ou pisar. Não. Não é ser menor. Não é ser menor. Ser submissa é ser igual. E ser submissa a um homem que nos ama como Cristo amou a igreja é um prazer, não é, amor? É um prazer. Estou te falando, eu não gostava nem de lavar as cuecas do homem. Se o homem cumpre o papel dele de amar a esposa como Cristo amou a igreja, ele jamais vai usar da submissão com autoritarismo, com agressividade, com ser aquela pessoa mandona que acha que a esposa tem que ser submissa também por obrigação. Ele ama como Cristo amou a igreja e ela tem prazer de ser submissa, assim como a igreja tem prazer de se submeter ao Senhor. Submissa a Deus, não é? Olha, nós somos casados há 32 anos. O Carmelo nunca me bateu. Nunca levantou a mão. Nunca, nem naquele tempo que nós estávamos meio desgovernada a ideia, assim, meio desintonizada. Nunca levantou a mão para mim. Céu, é interessante. Porque hoje a gente vê, às vezes, assim, mas você está tola falar isso, mas eu já vi muitas vezes homem que bate mulher, mesmo crente. Infelizmente é verdade. Os crentes batem com unção, né? Passa o óleo ungido, né, pastor? Vai. Passa o óleo Vontade. Olha, se ele bater, se levantar, você vai ver qualquer dia, eu marco ele assim, levanta a mão, porque a mão que você bater não vai mexer mais. Em nome de Jesus, se ele levantou para bater, não mexe mais, hein? O homem da mão mirrada. Está explicada a história. Não, olha, que a gente ouve cada história que é fora de série, né? Como é que pode uma pessoa que se diz cristã e fazer isso? É isso que as pessoas não entendem, né? E principalmente quando a gente fala do feminismo, tem muita feminista que não consegue entender isso, porque também o machismo foi muito ruim com as mulheres de usar essa questão da submissão. Mas, biblicamente, o papel mais difícil é o do homem. Porque quando você pega essa palavra e diz que a mulher deve ser submissa ao homem, as feministas ficam doidas com isso, né? Porque acham um absurdo. E uma vez, não sei se foi alguém gravou um vídeo, colocou um texto na internet, o pessoal falou assim, imagina se a Bíblia falasse também que as mulheres tinham que dar as vidas dela pelos homens. Aí as feministas iam ficar mais irritadas ainda. E no final o texto falava assim, só que isso é falado para um homem.
O papel de aceitar, mesmo com um monte de problemas, mesmo sendo uma mulher rixosa, mesmo sendo preferível Não é o caso, vamos deixar Não é o claro. caso, não é o caso. Falando, a Bíblia deixa um monte de instruções e diz que, no final das contas, o papel de amar a mulher como Cristo amou a igreja É mais difícil. cheia de defeitos, cheia de problemas, sendo chata, não conseguindo fazer o que deve e tudo mais, e dando a vida por ela, esse é o papel do homem. Então, assim, se o homem, óbvio, como o homem consegue executar bem o papel dele, eu não consigo ver como seria um problema a mulher ser submissa a um homem que se entrega totalmente por ela. Porque a partir do momento em que ele se entrega totalmente por ela, ele também está sendo submisso a ela. Colocando as vontades e as necessidades dela acima das dele. Muito bem. E eu costumo falar isso. Quando nós damos nosso curso aqui para quem vai casar, eu falo isso. Falo assim, fala mais com a mulher, fala mais com a mulher. Tem que começar por aí, mamãe, muda o discurso. Não, o papel do homem é pior. Por quê? A vida, depois a mulher edifica. Não, escuta. Sabe o que literalmente também esse texto pode dizer? Tayane, escuta. Sabe o que literalmente esse texto também pode dizer? Eu falo isso. Para o homem é pior. Amar como Cristo amou, gente. Não é amar. É amar como Cristo amou, amor ágape. E outra coisa, é literalmente assim. Eu até falo isso com ela. Se chegar aqui, alguém querer me dar um tiro, ele tem que entrar na minha frente e levar o tiro. É amor sacrificial. Guarda-costas. Ele tem que me defender, porque Jesus não me defenderia, não? É quando a mulher arruma uma confusão na rua e leva o marido como segurança. Vai resolver para mim. Aparece um rato dentro de casa e o homem que também não quer matar fala assim, meu Deus do céu, agora tem que ser homem. Não é fácil, não. Aqui que às vezes quer arrumar. Eu, quando arrumo confusão no trânsito, depois eu falo, vai lá, amor, resolve. Marido é escudo. Isso mesmo, cara. Marido é escudo, protetor. O homem tem que amar a mulher, dar a sua vida em favor de nós. Não precisa fazer isso. Não só a nível físico, né? Porque às vezes o cara fala, né? Se chegar ladrão aqui na minha casa, eu defendo a casa, que eu sou o machão, não sei o quê. Mas depois não quer dar a vida no sentido no dia a dia, no cotidiano, tipo, abrir mão, ceder, sei lá, dar o tempo. Mas deixa eu te falar, a mulher tem que ter sabedoria que o Espírito Santo deu para ela para convencer esse homem a fazer tudo isso. Vou te dar um exemplo. O Espírito Santo que vai convencer. É o Espírito Santo que convence. Meu Deus do céu. Vou dar um exemplo. Rapidinho. Acho que uma das primeiras experiências a gente não tinha nem casado ainda. A gente estava preparando o apartamento que tinha alugado, estava perto de se casar. E quando a gente foi começar a falar da pintura do apartamento, da cor, a Tati falou, queria uma casa azul e tal. E eu fiquei assim, azul? Casa tem que ser branca. Casa tem que ser branca. E pronto. Aí ela não brigou comigo na hora, não reclamou nem nada. Fez uma coisa super inteligente, foi orar e pedir a Deus para mudar meu coração. No final das contas, no dia de comprar a tinta, eu já estava achando o azul bonito. Viu? Isso por quê? Resumindo, a mulher ela tem uma sensibilidade, uma capacidade de avaliar as coisas e de ir contornando. Já falei, ninguém quer me ouvir. Sugestões subliminares para o homem, que vai chegar no final e ele vai falar assim, realmente o azul foi uma ideia. Agora, você falar assim, não, eu quero azul. Você fala assim, agora eu não vou pôr azul porque você não me manda. Ia pirraçar comigo, vê se pode, isso também não é de Deus, não. Mas é para você ver, mas é por causa que pirraça. Se souber ter sabedoria, gente, agora a gente está brincando, mas é real o que ele está falando.
é aí que você ganha o campo, é aí que a gente entra uma coisa que é mais fácil para nós que é para eles. Então, eu destrói a casa. Por isso que Tá a mulher edifica ou destrói a casa, que ela tem uma capacidade de contornar e de sugestionar o marido, de influenciar. Por exemplo, se a gente discorda sobre alguma coisa e ela começa a brigar comigo por causa daquilo, eu vou tomar raiva e não vou gostar de fazer... Mas eu canso de falar isso. Se ela vem com carinho, mostra para mim o porquê que aquilo é tão importante para ela, foi a mesma coisa que aconteceu com a tinta, eu sou capaz de tudo bem. É tão importante para você, se vai te fazer feliz e tudo mais, então tudo bem, eu aceito. Para mim, tudo bem pintar a casa de azul. E no final, a casa bonita azul. Mas se você... E a casa foi pintada de azul? Foi, eu gostei. E ele que pintou. Nada a ver? E você gostou, não foi? Até mudou a sua visão. Por causa de quê? Isso. O Espírito Santo convence ou não convence? Convence. Se fosse a base de briga e a casa fosse pintada de azul, eu ia detestar o azul. Se fosse a base de briga e fosse branco, ela ia ficar chateada comigo a vida inteira, porque o sonho dela era ter uma casa pintada de azul. Como foi a base de conversa, de forma gentil e respeitosa, assim, como ela falou com carinho, me sugestionou do porquê que ela queria aquilo, o que era tão importante para ela aquilo. Para mim, casa tinha que ser branca simplesmente porque eu sempre vivi em casa branca. Assim, foi aí que a gente começou a definir, na tomada de decisão, o imprescindível e o aceitável. E a gente usa isso até hoje, o desejável. Né? A gente usa isso até hoje. Na época eu trabalhava com RH, e até hoje o pessoal de recrutamento tem isso, né? Quando eles vão colocar uma vaga, eles têm os requisitos que são imprescindíveis e tem aquilo que é aceitável, desejável. Né? O que seria bom se você tivesse e o que você realmente precisa ter. Então, até hoje, quando a gente tem que tomar alguma decisão, se isso é realmente imprescindível para você, ou se é simplesmente uma coisa desejável. Porque nesse caso, para mim era imprescindível, para ele era desejável. Então, eu venci. Fica eu com a solução. Em outras situações, se para mim é somente desejável, mas para ele é realmente imprescindível que seja daquela forma, então a gente faz da forma dele. Tá vendo? Muito bem. Decisões, principalmente as mais importantes, a gente sempre avalia o grau de importância que aquela decisão tem e o impacto que aquilo vai ter para cada um. Então, é uma forma de medir. Falem, povo. Mais alguém tem mais alguma coisa a falar? Parem de brigar comigo. Mais alguma coisa? Não? Então vamos terminar. Peguem seus papeizinhos. O meu tá coladinho. Né? Vamos ver se vocês botaram amor de verdade nesse papel. A gente falou que a cola era o amor. E agora cada um pega o seu papel. Qual que é o meu? Então. Pode começar puxando. Nossa, que já era. Cuidado. Já foi. Rasgou tudo. Saiu inteiro? Nossa! Alguém saiu inteiro aí, os dois papéis, gente? O meu só não saiu, não. Cortou. Eu também não. Eu meti muita cola. Se eu soubesse, tinha botado um pouquinho. É pra botar muito. Nossa, que saiu assim também. Aqui, como é que saiu? Um pedacinho, quase. Quem saiu inteiro, a gente fala com você no final. Quem saiu inteiro vai receber uma oração. Isso aqui também é uma demonstração muito... Então, olha aqui, ó, pelo casal Daniel e Luiz. Botou pouco amor, gente. Botou pouco amor. A gente falou, vai, cola sem miséria. Joga essa cola aí.
Mas era O que acontece? Ah, pô. Eu só colei as pontinhas. Não. Quando a gente casa, amor, ó, já não dá para colar sua pontinha, não. Já era. Dá não. E a ideia é exatamente essa. Não é possível separar. Depois que a gente está uma vez unido, uma vez juntos, não é possível separar. E quando existe a separação, quando existe um divórcio, é inevitável que existam os traumas, é inevitável que existam as dificuldades, é inevitável que um dos lados, pelo menos, saia totalmente ferido ou machucado dessa situação. A gente costuma dizer que casamento é como se fosse duas pessoas segurando um elástico, né? O primeiro que soltar machuca o outro. Então, é impossível, depois de uma vez juntos, a gente se separar, depois de fazer esse movimento de ser uma só carne pelo Senhor, se afastar, se separar sem que haja traumas, sem que haja imensas dificuldades. A ideia é que para que nós continuemos completos, a gente precisa estar junto ainda, a gente precisa permanecer junto. Amém? Amém. Alguém tem alguma coisa a dizer? Fale agora, ou caso Eu quero para si. Muito bom. Muito boa a palestra. Muito bom, Tati. Deus abençoe a todos, isso é muito bom. Eu acho muito importante, interessante esse cuidado que, principalmente agora, vocês estão tendo sobre o casamento. O casamento é muito importante, gente. Se nós não lutar pelo nosso casamento, nós não podemos abrir mão do nosso casamento, da nossa família, de nada, aquilo que Deus nos deu. E como que nós vamos fazer isso? Pedindo graças a Deus, né? E é o Espírito Santo que convence. E você tem que amar todo dia. Que a gente possa se aproximar cada vez mais um dos outros. Infelizmente, tem muito casamento também acabando porque as pessoas têm se aconselhado com as pessoas erradas. Buscado conselho com pessoas que não têm a visão bíblica que nós temos, não têm a visão celestial que nós temos. E o conselho do mundo, primeiro, é exatamente esse. Separa. Eu, no seu lugar, já tinha feito isso há muito tempo. E por coisas mínimas, as pessoas aconselham os divórcios. A pior desculpa de todas é aconselhar um divórcio e falar: você tem o direito de ser feliz, se divorcie. E você vai fazer uma desgraça com a sua família. Vai ser feliz. O trabalho que dá um divórcio, elas desistiam antes. Não, e fora a desgraceira espiritual que causa, né? Porque todo casal que separa, que tem filhos, esses filhos vão ser problemáticos. É porque normalmente os casais, quando estão naquela fase de mais complicada, né, do relacionamento, que começam a planejar já a separação, os aconselhadores normalmente são solteiros. Então, eles vão buscar conselhos na quem está solteiro e nem Cristo tem no coração, muitas das vezes, vai sempre dar errado. Mas tem muito crente também que não quer ouvir mediante o que a Bíblia fala. Pois é. Vai fazer o que quer. Então... Um casamento, eu costumo falar com a Thay sempre, tem que querer estar junto todos os dias. Tem que acordar querendo estar junto. Se acorda querendo viver para si mesmo, não adianta. Já está errando na fundação, a querer estar com a pessoa. Não quer estar, já começa a ficar complicado tudo. E também não se deve dormir de mal, tem que fazer as pazes, tem que pedir perdão, Aí é que tá. Pode ser no dia seguinte? Pode ser no dia seguinte, manda raiva, mas tem que tratar. Não pode. Na hora que nós somos seres humanos, né? Na hora a gente fica. Mas da humanidade nossa. Mas depois te garanto que o Espírito Santo está lá falando assim: vai lá pedir perdão. Quem magoou tem que pedir perdão. E mesmo se quem magoou não pediu, o outro pede. A gente não dorme, a gente fica com raiva, vai para outro lugar. Mas passa a madrugada inteira. Eu não vou para outro lugar, não. Eu não vou sair da minha cama quentinha, não. Eu fico ali. Viradinha, mas não sai, não. Olha, o Daniel abriu uma questão aqui muito interessante. Fala aí, Daniel. O bom da briga é fazer as pazes, né? Eu concordo totalmente.
Muito bom, Daniel. Muito bom. Bem lembrado, bem À lembrado. vontade. Ligar mais vezes, né? Olha, que Deus nos ajude. E nós, mulheres e homens, tomamos a posição que Deus espera na nossa família. Né? E não abra mão, não abre mão, não interessa o que vai acontecer, o que não vai, o que aconteceu. Não. Ah, eu Deus estou fazendo isso, irmã Mara. tem poder para Tanto ouvir a transformar. senhora, de tanto ouvir, agora eu tomei a posição de cuidadora do lar. Não cuida abra mão. cuida Não desse. abra mão. Ah, bom. Oi, cuida desse Olha o príncipe sorriso do que Deus te marido. deu aí, vem. Olha o sorriso do marido. Tá vendo? Ai, cara Gente, de eu pau, tenho, né? eu tenho o maior prazer de servir comida, de lavar roupa, de cuidar, de guardar, de arrumar. Isso para mim era impossível. Como é que Deus mudou a minha cabeça? Eu achava um desaforo. Cada um tinha que fazer por si. Olha para você ver. Então, por que eu queria casar? É verdade. Pra lavar cueca, não, dá licença. Ai, tem que lavar. A máquina lava, gente. A máquina lava. É boa. Agora. A máquina lava tudo. Mas no meu tempo tinha máquina, não. Agora tem máquina, joga tudo Não. não. E é, Tinha máquina, você não tinha isso Não aqui, tinha ó. dinheiro para comprar máquina. aí ele fica. Porque demora para não lava a máquina não lava todo dia, tem que acumular roupa dentro da máquina para poder botar a máquina para lavar. Não tenho cueca, irmã, vou ter que ligar para a irmã Mara. Odê, Virou defensora desse. Olha. Minha irmã, Odê, olha, isso Odê. é defensora Eu vou até ter certeza que eu tenho o número da irmã Mara na minha agenda. Olha, eu tô crente que você vai ensinar pro Francis como é que bota a máquina para bater. Você vê isso. Ele como é que liga a máquina, olha aqui que bonitinha a máquina, bota na máquina, pode ligar a máquina só com 3 cuecas, zero problema. Odê, eu tenho uma solução para isso aí, ué. Vai na Primark e compra lá umas 100 cuecas. Nós fazendo isso, comprando 50 cuecas, porque 30 já resolve. Pode lavar de 3 em 3 meses. tem jeito para tudo. O casal só não fica casado se não quiser. É isso aí. Tem jeito para tudo, gente. Tem. Vai na Primark e compra tudo. Ô, gente, mas olha, cá para nós. Tem mulher que não quer. O cara chega. Não, agora vamos falar. O cara chega do trabalho, cansado. Todo trabalhando. ódio da irmã Mara. Não, escuta. Aí chega em casa, ele tá doido para comer. Aí, hoje eu tô com preguiça de fazer comida. Tem dia que Tá certo isso. Ué, irmã Mara, tem dia que tá cansado. Chama o Uber Eats, tem solução para tudo. Chama a Globo, chama a Globo. a Globo pra falar. Pede um Globo. Vai pra casa de Tayane, né, Débora? Aí tem que tá mandando mensagem pro vizinho para ver se dá para ir comer o vizinho. Fala, Deus! Eu falei, não, agora você vê. Eu falei É uma coisa que não entra não na vai minha ter cabeça. janta. Eu falei ontem pro Francis, não vai ter janta, não vai rolar, porque eu vou lá fazer as unhas na Tayane. Mas a gente filma a banha na Tayane e pronto. O negócio é resolver. O negócio é não deixar com fome. Isso aí é para a geração de vocês, não é para mim, não. Não pode esquecer que a Bíblia diz que você não pode ser pesado do seu irmão. Tá ouvindo, Débora? Não é pesada não, só de vez em quando. Olha, demorou para eu filar essa boia, não. Tô andando assim, pastor. Carregando Débora nas costas. Eu tava para filar essa boia e não tava conseguindo filar. Finalmente, filar ontem. Pô, Tá bem. Olha, vocês estão de parabéns, gente. Deus abençoe, que abençoe o trabalho, muito bom isso. Vamos tentar convencer bastante casais da igreja, sabe? Porque são experiências que podem fortificar muito o coração das pessoas. Sim. Amém. Né? Deus abençoe. Temos que focar nesse ponto. Porque o casamento é uma área onde o inimigo brinca muito.
Gente, obrigada a todos que dispuseram aí o seu tempo para poder estar investindo no seu próprio relacionamento. Nosso objetivo é ter realmente uma igreja sarada, e a gente entende que isso começa dentro de casa, isso começa com o casal, depois para os filhos, a família, e depois a gente consegue levar isso para ter uma igreja saudável, que consiga levar saúde para a comunidade também. Amém? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém, Tati. E quem quiser pode orar para encerrar. Amém. Eu não percebi. Quem quiser aí vai orar para encerrar. Débora, ora cedo. Você que amanhã passou. Ora, Débora, que daqui a pouco a gente vai para ir lanchar. Terminar um lanche. Então, vamos lá, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, para te agradecer, Deus, por este encontro maravilhoso que o Senhor proporcionou para nós. Te agradecer, Deus, pela vida, Senhor, da Tati e do Adriano, que disponibilizou para, Senhor, ser bênção nas nossas vidas, nos casais da igreja. Te agradecer, Senhor, pelo meu pai e pela minha mãe, Pai, que tem, Senhor, com muita sabedoria, ajudado, Senhor, os irmãos, cuidado, pastoreado os irmãos da igreja e cuidado do rebanho do Senhor. Nós te agradecemos por cada casal que está aqui, Senhor, cada pessoa que tinha que estar aqui, esteve, trouxe. Estas palavras, Pai, possam ser vida, Senhor, em cada casamento aqui, Senhor, representado. Em nome de Jesus nós te pedimos, Deus, que o inimigo, Senhor, seja derrotado, destruído, em nome de Jesus. Que a sabedoria que vem do céu invada cada coração, Senhor, para que nós possamos fechar as brechas, Pai, para que nós possamos estar cada vez mais juntos de Ti, parecidos contigo, para que, Senhor, nós possamos proteger, Senhor, os nossos casamentos, Pai. Que cada mulher aqui edifique o seu lar e a sua casa, que cada homem aqui consiga amar, Senhor, a sua esposa, assim como Jesus Cristo ama a igreja, e que, Senhor, nós possamos, Senhor, acima de tudo, mostrar para os casais lá fora que nós temos um Deus que, porque nós te temos, não quer dizer que a gente não tenha problema no casamento, mas nós resolvemos esses problemas porque nós nos amamos e, acima de tudo, nós temos compromisso e um com o outro, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a transmitirmos, Senhor, a manifestarmos Deus nos nossos casamentos, nas nossas famílias, nos nossos lares. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém.